senhoras e senhores, antes de iniciar a sessão, eu só gostaria de fazer algumas pontuações. Levanta as faixas, que essas eu não, acho que nós não lemos na sessão anterior, né? O mais corajoso dos atos ainda é pensar com a própria cabeça. Contra o governo, a favor da nação. Então são mais duas faixas referentes ao manifesto, de apoio ao Manifesto São Paulo, a favor da moralização na política e que o Estado tenha mais horas na sociedade. Então, parabéns a vocês dois por terem trazido as faixas aqui hoje. Eu só gostaria de tecer alguns comentários referentes a algumas acusações, né, com um cunho político, mas algumas acusações que existiram em termos de mídia e até em termos de Facebook, quanto à minha atuação enquanto presidente da Câmara, quando disseram que o presidente da Câmara retirou o projeto de pauta e promoveu uma outra sessão às escondidas com o intuito de que não houvesse público na Câmara Municipal. Mentira. E vou dizer o porquê. Nem vou explicar o motivo, porque eu acho que todo mundo sabe. Simplesmente as sessões extraordinárias existem na Câmara há muitas gestões. É comum, esse é o meu terceiro mandato, então sempre existiu isso. E essa pessoa que disse isso nunca veio falar sobre isso. Talvez porque naquele momento não era conveniente para ela falar isso. Então ninguém fez sessão às 11h30, em virtude de que deixamos... Em primeiro lugar, o projeto não foi tirado de pauta, ele não foi colocado em pauta. Porque existia a possibilidade de uma pequena alteração por parte do Executivo que determinou que não teria. Então, se tivesse vindo a autorização, teríamos até colocado. Se eu tivesse a intenção de fugir da manifestação, quando as pessoas forem embora, eu poderia ter colocado o projeto para ser votado. E isso eu não fiz. Poderia ter marcado para 7 horas da manhã. Isso eu não fiz. O horário das 11h30 ele é comum em várias gestões, por N motivos. Um dos motivos pelo qual eu estou tentando implantar sessões ordinárias semanais é por esse motivo. Nós teríamos um horário único de sessão. E no mais, as sessões todas são publicadas no site da Câmara. Os vereadores todos daqui sabiam que ocorria isso. Então eu não escondi de ninguém. Eu não tenho como marcar uma sessão com menos de 48 horas de antecedência. Então todos os vereadores sabiam que nós teríamos que votar esse projeto, inclusive até o meio-dia de hoje. Então todos sabiam que os projetos saíram em segundo turno, então teríamos que ter uma sessão extraordinária. Tanto é que eu já vou avisar os senhores, nós teremos mais 2 a semana que vem. Segunda e terça ou terça e quinta. Eu até vou definir aqui no final da sessão, em parceria com os senhores vereadores. Então ninguém aqui está escondendo nada de ninguém, porque aqui não tem bandido. Eu não sei se tem algum vereador infiltrado nisso e tentando levar essa imagem para tentar tirar ouros políticos disso. Eu acho que não tem. Espero que o vereador tenha dignidade de ser homem e defender a instituição a qual ele faz parte. Então ninguém aqui está tentando enganar ninguém, como tentaram dizer no Facebook. Não foram vocês manifestantes, não. Porque vocês vieram aqui e deram um show. Quando vocês pegaram o microfone e se manifestaram aqui. E terão toda a oportunidade sempre que vocês quiserem. Toda a oportunidade. Essa casa está aberta a todo mundo. Então não houve esse tipo de situação. E por que votar hoje às 11h30 especificamente esse projeto? Tem mais um motivo justo. Tem projetos referentes ao projeto de lei número 63, que depois foi a alteração da lei municipal 64, são alterações da lei orgânica. Alguns projetos envolvem essa alteração para que nós possamos mandar dinheiro para a Secretaria de Educação. Depende de uma publicação, eles têm urgência urgentíssima com isso. Se eu votar hoje às 7h30 esse projeto, o que aconteceria? A prefeitura não tem expediente à noite, então esse projeto seria considerado como de sexta-feira. Não teria como ele ser publicado no Diário Municipal, que é uma das exigências legais para que isso ocorra. Então ele teria que ser votado até às 11h30, até o meio-dia de hoje, para que vá até a prefeitura, tenha o trâmite legal e possa ser encaminhado ao Diário Municipal, que é rodado em Rio Claro. Então nós temos que ter essa obediência legal. Então nunca ninguém escondeu. As sessões são às 11h30 e sempre foram. E sempre publicado no site. Ninguém até hoje fez isso, não. Tá? Ninguém marcou sessão 7 horas. Então 11h30 é o horário comum. Muitas vezes, quando não pode, os vereadores falam, o presidente, vamos marcar à noite? Eu marco, não tem problema nenhum. O que vale é o interesse. Eu gosto e eu fico feliz e gosto que tenham todos os vereadores aqui.
Que essa é a intenção que a gente tem, para que todos os vereadores possam votar. Eu nunca me omiti das minhas convicções. Eu não tenho medo das minhas posições, muito pelo contrário. Eu teria vergonha de mim se eu tivesse algum ato de improbidade na minha vida política de 15, 20 anos. Isso não existe. Entendeu? Então eu sou considerado a pessoa honesta dentro da minha vida pública. Posso ter 1000 defeitos, mas dentro da política eu sou considerado a pessoa honesta. Então eu não faria esse tipo de manobra. Então que fique claro, ninguém marcou a sessão às 11h30 em caráter extraordinário. Sempre existiu isso. Ninguém tentou ludibriar ninguém. Por que eu enxuguei a pauta também da sessão passada? Porque eu preferi respeitar os senhores. A Câmara está aberta, a Câmara não é fechada para ninguém. Não existe sessão ordinária, extraordinária de portas fechadas. Se isso ocorrer, ela é ilegal. Essa é a casa do povo. Não tem como esconder do povo isso. Então ela está aberta a todas as pessoas, não existe manobra nenhuma. Existem posições, e eu só gostaria que as posições dos senhores vereadores fossem todas respeitadas, como a gente respeita. Então eu preferi demorar para começar a sessão em respeito aos senhores. Eu não iria começar uma sessão com os senhores aqui. Eu entendi que nós deveríamos dar uma valorização maior ao movimento de vocês, deixando com que vocês entrem no plenário, usem, entrem no plenário, usem o nosso local de oratória, que é a nossa manifestação, o nosso púlpito, venham até a frente, se manifestem perfeitamente. E o movimento foi perfeito. Agradeço a todos vocês. Aconteceram alguns pequenos imprevistos, que não, de forma alguma não fere o escopo, não fere a ética do movimento. Alguns erros que existiram, a gente perdoa, passa por cima, porque essa aqui é a casa de leis. Tá? E vocês efetivamente trabalham de forma correta. Vocês estão lutando pela ética e respeito ao dinheiro público. E vocês estão respeitando esse dinheiro, porque qualquer ato de errado, de quebra, de dano, o dinheiro que vai ser usado para consertar é um dinheiro nosso. Então vocês estão agindo de forma correta. Então muito obrigado e parabéns pelo movimento de vocês. Espero que isso continue mesmo. Já tivemos os reflexos em São Paulo. Tivemos os reflexos no Rio de Janeiro. E isso é importante, que nós o temos. Mas dentro de uma questão macro, né? Não deixar que algumas pessoas tentem transformar o movimento numa pauta política. Isso eu tenho certeza que vocês jovens não vão permitir que ocorra. Então parabéns a vocês por essa luta e pela moralidade dentro da política. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária de número 636. Vamos anunciar os materiais objetos desta convocação expedida por esta presidência. Projeto de lei em turno final, desculpem senhores, aprovados na sessão da última terça-feira. Projeto de lei de número 63/2013, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 2630, de 14 de dezembro de 2009. Projeto de lei de número 64/2013, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 2956, de 26 de novembro de 2012. Projeto de lei de número 65/2013, dispõe sobre a abertura de créditos especiais e suplementação de verbas do orçamento em vigor. Agora os projetos de lei em primeiro de 2 turnos. Projeto de lei número 57, dispõe sobre a criação de empregos públicos, funções gratificadas da outras providências. Anexado a esse projeto temos o destaque 01/2013, do vereador Avelino Antônio da Cunha, que fatia o texto em 2 projetos, que serão votados os 2. Projeto de lei em único turno. Projeto de lei de número 62/2013. Autoriza o Poder Executivo de Itápolis a conceder subvenção à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itápolis. Peço a atenção de Vossas Excelências para uma breve orientação acerca de uma propositura acessória que temos hoje na sessão. Trata-se de um destaque de autoria do vereador Avelino, oferecido ao projeto de lei número 57/2013, que trata da criação de empregos públicos do Poder Executivo. O destaque tem a função de fatiar o texto de um projeto. Caso Vossas Excelências entendam que devam acolher o destaque, o projeto é votado por fatias e não completo como de praxe. Correto, senhores? No caso específico, o vereador Avelino separa do texto original os cargos de provimento em comissão e suas atribuições. E Vossas Excelências, por meio do voto, receberão destaque. Recebendo destaque, o projeto será votado em 2 partes. Caso contrário, a matéria segue integral para a ordem do dia. Alguma dúvida? Apreciaremos agora, então, o destaque de número 01/2013. Destaque 01/2013, oferecido ao projeto de lei número 57/2013. Dispõe sobre a criação de empregos públicos, funções gratificadas da outras providências. O destaque é oferecido aos artigos 2º, 5º e 7º, inciso 2, que dispõe sobre a criação de cargos providos em comissão e suas respectivas atribuições. O destaque está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem com ele permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Declaro
aprovado por unanimidade, sem discussão, o destaque 01/2013, oferecido ao projeto de lei de número 57/2013. O projeto de lei número 57 será votado de forma destacada. Prosseguimos a ordem do dia conforme preceitua o artigo 174 do Regimento Interno da Casa. Projeto de lei em turno final, aprovados em primeiro turno na sessão anterior. Projeto de lei de número 63/2013, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 2.630, de 14 de dezembro de 2009. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 63/2013. Passaremos agora à apreciação do projeto de lei de número 64/2013. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal de número 2.956, de 26 de novembro de 2012. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 64/2013. Passaremos agora à votação do projeto de lei de número 65/2013, que dispõe sobre a abertura de créditos especiais e suplementação de verbas do orçamento em vigor. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 65/2013. Agora, vamos votar as matérias destacadas conforme destaque de número 01/2013. Aprovado nessa sessão por Vossas Excelências. Os artigos 2, 2º, 5º e 7º do projeto de lei de número 57/2013 estão em debate. O vereador que quiser se manifestar apenas sobre esses dispositivos, que se manifeste. Fique à vontade, senhor vereador. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhoras presentes, os companheiros jovens, eu quero me manifestar com relação a esse projeto o seguinte. Esse projeto, na verdade, eu acho que deu para todos nós entendermos, esse projeto 57 trata da criação de cargo. Então nós estamos criando cargos concursados de médicos, pedreiros, vários cargos concursados, e no mesmo projeto nós criávamos, o projeto está pedindo a criação de 18 cargos de confiança. Nós apresentamos um destaque para separar isso, votar os cargos concursados e depois votar os cargos de confiança. Nesse momento, nós vamos votar os cargos de confiança. E aí eu quero dizer o seguinte: nós temos hoje, no Executivo Municipal, um aumento da folha de pagamento, um aumento do número de funcionários nos últimos, se a gente pegar os últimos 8 anos, pegar lá de 2004 a 2008, 2009 a 2012, que foram os dois últimos mandatos, nós tivemos um aumento significativo no número do quadro funcional. E temos também um número, apesar de nós tivermos uma redução no cargo de confiança, que esse governo promoveu, mas houve a criação de outros cargos, vamos dizer assim, nas mesmas funções também de confiança, com aumento da folha de pagamento. Então, na verdade, o que houve foi o seguinte: eliminou o cargo de confiança que ganhava 1.000, logo mais na frente criou o mesmo cargo e passou a 1.500, a 1.800. Para dar um exemplo aí para a gente entender. E eu não vejo necessidade, eu particularmente não vejo necessidade da criação de mais de 18 cargos de confiança. Primeiro, porque nós não temos necessidade funcional. Segundo, porque estes cargos que o governo está pedindo que seja de confiança, ele, de acordo com a Constituição, ele tem que ser provido de concurso, ele não pode ser de confiança. Em 2011, esse projeto já está rodando aqui nessa casa já faz tempo. Em 2011, esta casa, no mandato passado, aprovou um projeto de lei
que criava cargos também, e esses cargos de confiança já estavam naquele projeto. Esta casa aprovou, eu votei contra, representei ao Ministério Público, girou uma ação de inconstitucionalidade, o tribunal julgou a representação que nós fizemos, que esses cargos é inconstitucional, porque ele não pode ser de confiança. Agora, no início de 2013, esse projeto volta para essa casa, a Comissão de Constituição, Redação e Justiça, o Gustavo Edmersa, que preside a comissão, e eu, que sou secretário da comissão, pedimos uma consulta para o CEPAM, e o CEPAM mandou um parecer jurídico da inconstitucionalidade desses cargos. A presidência devolveu o projeto para o Executivo. O Executivo mudou ponto e vírgula do projeto e mandou o projeto de volta para casa. Portanto, nós temos aqui três questões que eu quero observar para votar contra esse projeto. E aí eu quero pedir o voto dos senhores contra. Primeiro, a inconstitucionalidade do projeto. E por que a inconstitucionalidade? Não é inconstitucionalidade formal. Antes de 1988, da promulgação da nova Constituição, nós tínhamos no serviço público uma bandalheira dos coronelismos que nomeava os parentes e amigos para cargos públicos. De tanto povo lutar, de tanto povo ir para a rua, de tanto povo gritar, a Constituição procurou regularizar essa questão e dizer o que pode e o que não pode. Portanto, isso não pode, porque é a vontade do povo e a Constituição diz isso. Primeiro. Segundo, nós temos uma folha de pagamento já chegando no limite presidencial. Já estamos aí beirando 47% com a aprovação desse projeto. Correto? E terceiro, porque nós não temos necessidade funcional para a contratação desses cargos de confiança. Portanto, eu queria pedir aos senhores vereadores e vereadora que vote contra esses cargos de confiança, porque esse projeto existia uma manobra do prefeito, que depois eu vou falar sobre isso, para criar esses cargos de confiança para atender provavelmente pessoas de seus interesses, pessoas companheiras, pessoas amigas, ou do seu rol político, de acordo com o interesse dele, desrespeitando a Constituição e desrespeitando o interesse da sociedade. Muito obrigado. Alguém mais? Bom, o meu ponto de vista diverge de Vossa Excelência em inúmeros sentidos. Nós temos que fazer alguns dados históricos para a gente poder perceber a importância disso. Os cargos de confiança existem para quê? Para que o Executivo possa ter nas pastas funcionários de sua confiança para poder auxiliá-los na administração. A atribuição de características criminosas ou não compete a nós em relação a isso. Nós não temos, Itápolis existe um projeto de lei determinado que fala sobre o grau de parentesco que se coloca, seria o nepotismo dentro do Executivo, e isso não existe de forma alguma. O que vale se lembrar é que o que houve na administração pública foi uma reestruturação dos cargos. Quando for assumido a prefeitura, existiam, na gestão do Major, mais ou menos em torno de 300 cargos de confiança. 300 cargos de confiança. Na administração anterior, se lhe falo a memória, a administração do PMDB, existiam 700 cargos de confiança. 700 cargos de confiança. Tá? O que ocorre? Quando se estruturou a máquina, você precisa ter em todos os setores o cargo de secretários, adjuntos dos secretários e, em alguns setores, alguns coordenadores. Por exemplo, alguns funcionários ocupam cargos de coordenação para poder trabalhar junto aos secretários e que isso chega até o prefeito. O executivo municipal, o prefeito ou qualquer membro que seja, não tem como estar em todos os locais ao mesmo tempo. E é onde você tem que ter funcionários de sua confiança para poder atuar em suas gestões. Hoje, anteriormente, os cargos de confiança representavam, na administração do Major, eu creio que 30%, nas administrações anteriores, representava uma média de 60% do quadro efetivo. Hoje nós temos etapas efetivos em torno de 1.011 funcionários, comissão 69, dentre esses 69 temos 15 cargos de agentes políticos.
Qual a diferença do secretário municipal e dos agentes políticos? O próprio nome diz, o cargo em comissão é uma coisa. O secretário, ele é um agente político, então ele não recebe salário, ele recebe subsídios. O secretário tem, em todas as pastas, isso no Brasil inteiro, um número mínimo de... todos têm um assessor adjunto e, no mais, alguns funcionários que ocupam esse cargo. Efetivamente, alguns desses cargos de comissão... isso não significa que serão todos esses cargos nomeados, tá? Alguns já são pela prevenção de futuro em termos de abertura de novas unidades de saúde que teremos em Itápolis, questão da educação de novas escolas, que esse é o propósito. Havendo, esses cargos serão colocados. Não significa efetivamente ser chamado. Desses 69 cargos de confiança que nós temos, eu creio que ainda tem uns 8 ou 9 que não estão sendo utilizados. Então, se fosse como ele disse, para você encaixar companheiro político ou membro político, você teria 9 cargos ainda, você não deixaria que eles ficassem de fora. Então, esse cargo está aí. Então, eu não vejo como prejuízo, eu vejo que houve sim uma diminuição, muito pelo contrário. Anteriormente ao governo, que hoje está no poder, a prefeitura ela era considerada como uma prefeitura de desorganização funcional, de incompetência funcional. Nós tínhamos secretários e tínhamos funcionários, dentre esses números gigantescos e milionários de cargos de confiança. Aí sim poderíamos dizer que era para se colocar todas as pessoas. Mas eu procuro não agir dessa forma, até não defendendo os prefeitos anteriores, porque muitos usavam essa estratégia no sentido de fugir do limite prudencial. E qual seria esse limite prudencial? O executivo não pode gastar mais do que 54% com folha de pagamento. Se ele gastar mais do que isso, ele é processado e ele é cassado. Isso entra direto dentro da lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei séria. O prefeito pode ser cassado e pode ser preso em virtude dela também. Então existe esse limite prudencial. Alguns prefeitos agiam dessa forma, colocavam 700 cargos. Isso gerou no passado, acho que todos aqui conhecem a AIA. A AIA hoje, isso foi julgado irregular pelo Tribunal de Contas. E hoje a AIA tem uma dívida gigantesca com o município. Parte dos funcionários, depois acho que até a vereadora deve ter esses dados, eram também pelo Clube das Mães. Hoje, o diretor do Clube das Mães está respondendo uma multa violenta. A AIA hoje é devedora dos cofres públicos. A AIA hoje está impedida de receber dinheiro público em virtude de responsabilidade administrativa. A AIA tem o seu prédio, só que ela não pode receber dinheiro público, porque ela é uma devedora. Essa dívida da AIA, ela entra como débito fiscal. E se existe um débito fiscal, você não pode receber subvenção. Isso foi uma punhalada na cultura, porque a AIA todo mundo sabe, eu já fui presidente por 2 vezes, muitos de vocês já tiveram a participação ou acompanharam. Muitos de vocês puderam perceber que a AIA sempre desenvolveu uma política cultural que corrigia essa falha do executivo. O executivo tinha uma falha, a AIA vinha e corrigia essa falha, que era uma cultura um pouco mais específica, voltada para um número de pessoas. Mas muitas vezes a AIA até levava a cultura para baixo, como a gente tentou levar teatros de rua, etc, etc. Valorização de espetáculos aqui. Inclusive até o Paulinho se apresentou com um grupo de teatro dele, que era um espetáculo que era Como é Bom Viver no Mato. Esse espetáculo foi realizado em 90, se não me falha a memória. Então existia essa política cultural, que hoje não pode mais, em virtude dessas responsabilidades e irresponsabilidades. Na realidade hoje também, não existe, como estão dizendo por aí, o inchaço da máquina. Estão usando essa expressão de forma incorreta. Então eu vou explicar para os senhores o que é inchaço da máquina, tá, senhores? Senhoras e senhores, a administração pública é cercada de muitos princípios, todos eles com igual importância e que devem ser rigorosamente observados. Um desses princípios é o da legalidade. Somos escravos da lei e não podemos realizar uma ação sequer sem a devida previsão legal. Esse conceito de inchaço de máquina, caso os senhores não saibam, é também estabelecido por lei. Estabelecido, aliás, por uma lei que é usada diariamente na administração pública. Estou falando da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se os senhores preferirem, a Lei Complementar número 101/2000. O artigo 20 dessa Lei de Responsabilidade Fiscal define claro que as palavras típicas de uma lei, o que é inchaço de máquina. Óbvio que os senhores, ao lerem a lei, não vão encontrar os termos inchaço da máquina, mas vão encontrar os limites da receita que o município pode comprometer com a folha de pagamento. O teto é 59% no caso do Poder Executivo. Conforme relatório de gestão fiscal e estudo de impacto do projeto de lei em questão,
hoje em pauta, nós teríamos um comprometimento de aproximadamente 47% da receita. Estamos ainda com uma margem de segurança de, no mínimo, 6 pontos percentuais para chegarmos ao que parte dos senhores chamam de inchaço da máquina. O que eu gostaria de que os senhores soubessem é que, para a administração pública, um conceito não é formado por opiniões, mas sim por leis. As opiniões são comprometidas e contaminadas, muitas vezes por interesses políticos. Vejam o passado de algumas das pessoas que falam inchaço da máquina. Verifique isso também. Em resumo, não há nenhum tipo de inchaço da máquina. Há um fortalecimento do quadro pessoal para que o cidadão de Itápolis, da cidade, da zona rural, dos distritos, tenha um serviço público mais presente, com mais qualidade e eficiência. Todos nós sabemos que nós temos 2 distritos. E existem na cidade, no estado de São Paulo, muitos municípios, centenas de municípios que não têm a população de Tapinas. Então, Tapinas hoje tem uma estrutura física de um município. Então, ela precisaria ter uma estrutura praticamente igual a um município ali. E, na realidade, não tem. Então, a nossa intenção também com esses quadros é levar até lá isso aí. Nova América, idem. Nós temos aqui um vereador que representa os 2 distritos. O cidadão exige cada vez mais qualidade nos serviços públicos. Por isso, a administração municipal deve estar preparada para satisfazer os anseios do povo. Então não existe a questão do inchaço da máquina como foi colocado. Se houvesse algum crime, se houvesse algum absurdo, nós não votaríamos esse projeto aqui agora. Quanto à questão de constitucionalidade ou não, o próprio vereador que disse aqui, ele apresentou 2 ou 3 projetos que seriam inconstitucionais, com vício de origem. No entanto, devido ao interesse público, a Comissão de Justiça e Redação entendeu por bem que esse projeto fosse a votação. Se o prefeito fosse mal intencionado e não quisesse que esses projetos sociais voltassem, ele teria vetado e não sancionado. A partir do momento em que ele sanciona, o projeto passa a ser lei. E, no entanto, é corrigido esse vício de constitucionalidade. Há alguns pareceres do tribunal, como o próprio nome diz, desses órgãos de auxílio à administração, como o próprio nome diz, são pareceres, são posições. E o próprio tribunal, como um todo, existe divergências nisso. Nesses quadros aqui que nós estamos colocando, existem a criação de corpo jurídico. Nós temos em Itápolis hoje 7 advogados. Eu fui um na gestão anterior, do prefeito Major. Eu cuidava da parte fiscal, nós cuidávamos em 2, que era um absurdo. Tem mais de 12 mil processos de execução fiscal, que em gestões anteriores eram deixados de lado e, quando nós assumimos, foram queimados mais de 1000 processos de cobrança de pessoas que tinham dinheiro na cidade. Não sei se os senhores sabem disso. Foram queimados. Por quê? Porque não tinha um corpo jurídico que pudesse atender essa demanda. E qual a importância de uma execução fiscal? É aumento de receita. A cidade de Itápolis passou a ter um aumento de receita muito grande com a cobrança desses executivos que algumas administrações anteriores não fizeram. Isso era uma violação, e uma violação muito grande. Então eram considerados como atos de responsabilidade, o que hoje não existe. Então eu peço aos senhores que votem favoráveis ao projeto, pois não há, como disse o vereador, nem inchaço de máquina e nem podemos prever uma irregularidade para tanto. Os artigos 2º, 5º e 7º, inciso 2, do projeto de lei de número 57/2013 estão em votação. Os vereadores favoráveis a esse dispositivo fiquem sentados, os vereadores contrários que se levantem. Bom, deu 4-4, é o voto Minerva. Eu voto favorável ao projeto. Então foi aprovado. Votaremos agora, declaro aprovado, com debates, os artigos 2º, 5º, 7º e inciso... declaro rejeitado o destaque. O destaque foi votado, está votando agora os artigos. Então declaro aprovados os artigos, conforme disse anteriormente. Então, quer dizer, o projeto... Agora votaremos o restante do texto, né, Flávio? De lei de número 57/2013, que dispõe sobre a criação de empregos públicos, funções... Vota agora integralmente o projeto, não é isso? Tá, o restante? Perfeito.
Votaremos agora o restante do texto do projeto de lei número 57/2013. Dispõe sobre a criação de empregos públicos, funções gratificadas e dá outras providências. Os pareceres foram exalados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra, vereador Avelino. Gente, senhores presidentes, senhores vereadores, vereadora, pessoal presente, lamentável o que acaba de acontecer, na minha opinião. Algumas colocações que é importante a gente esclarecer também para a gente ter compreensão disso, porque vereador, nessa votação, na aprovação desse artigo, vereador, desse projeto... O senhor vai ter a palavra livre, agora, nesse momento, é só sobre o restante do texto. Tá, estou falando sobre o restante do texto. Eu vou falar sobre o projeto porque virou... Algumas alegações da questão de números de funcionários, do que é inchaço, do que não é inchaço, que acaba sendo distorcidas informações. Nós tivemos no final do mandato, que terminou em 2004, que é uma gestão que está sendo massacrada, que tem divergência da minha parte, mas tem sido massacrada nessa casa. Nós tínhamos 38 cargos de comissão e tínhamos 694 cargos permanentes. No final de 2008, nós tínhamos 128 cargos de comissão e 856 cargos de permanente. Hoje, nós já estamos... Gente, preste atenção. Hoje nós já estamos com 1.111 cargo permanente, 84 cargo comissão, e nós temos mais 95 estagiários que fazem o serviço, o mesmo serviço dos cargos de escriturários. Nós estamos criando nesse projeto... Esse projeto é uma manobra do governo, e eu sinto muitos colegas vereadores que votaram a favor desse projeto, que está atendendo os interesses do governo, está atendendo a manobra que o governo está fazendo contra a sociedade. Por quê? Por quê? Porque se os senhores prestaram atenção e leram o projeto que nós estamos votando, cria cargo de médico clínico geral. Além daqueles cargos de confiança que a casa acabou de aprovar, vamos nos cargos concursados, porque agora eu vou votar contra o projeto na íntegra. E aí eu quero justificar por que eu vou votar contra. Cria cargo de clínico geral. Nós já temos clínico geral hoje, criados 7 cargos. Nós temos 5 médicos clínicos geral trabalhando. Portanto, o executivo tem 2 cargos para ser convocado, que não chamou, não ocupou o cargo, e está pedindo a criação de mais 2. Nós estamos votando a criação de um cargo de ortopedista. Nós já temos no quadro funcional cargo de ortopedista. Nós já temos ortopedista, 3 ortopedistas, cargo de ortopedista, temos 2 trabalhando. Então já tem um cargo para o governo convocar, aqui ele está pedindo a criação de mais um cargo. Nós temos ultrassonografia, radiologista. Nós temos um cargo de radiologista já criado, que o governo não chamou. No projeto ele está criando mais 2 cargos de radiologista. Então esse projeto, na íntegra dele, é uma enganação para a sociedade. É uma enganação. É uma enganação. Porque o governo pede para criar cargos que interessam para a sociedade, mas no meio dos cargos que interessam para a sociedade, ele pede para criar os cargos que interessam para ele, e não para a sociedade. E na medida que nós aprovarmos esse projeto,
que nós aprovarmos esse projeto, nós estamos dando um voto a favor do interesse do governo e contra os interesses da sociedade. Portanto, senhores vereadores, eu pediria que vocês respeitassem o voto que vocês tiveram na urna, respeitem os interesses da sociedade e vote contra o projeto na íntegra agora. Muito obrigado. Senhor vereador, mais uma vez eu discordo de Vossa Excelência. Por isso, quando Vossa Excelência, o senhor fala em inversão de discurso, né? Isso muito me assusta, porque um dos líderes dizem que não tem líder no movimento, né? Mas tem sim, porque eu pude perceber, indo em rádio, falando, quando eu queria que as pessoas se manifestassem aqui, o líder levou todo mundo embora. Então tem líder sim, e o líder disse que não tem participação política. Tem sim, é claro que tem, é mentira. Como não? Vou falar. O líder falou, por exemplo, eu vou explicar o porquê. Ele disse que não tem participação política. Como não tem? Se o vereador, ele disse que não tinha políticos participando do movimento. O vereador Benito participou desse movimento. Tá? Entendeu? Então existe a colocação. Então eu vou dizer para os senhores o que eu quero dizer com isso. O que o vereador tenta fazer é simplesmente proporcionar o quê? Um discurso de inflamação. Porque não podemos transformar, nós não podemos transformar o discurso em algo político. Respeito, gente. Tá, o Grace, depois eu queria fazer uma... Senhoras e senhores, então eu quero dizer o seguinte, por quê? Nós estamos na contramão, o vereador falou da contramão, quando ele disse que tem cargos de radiologistas e alguns médicos que não são chamados. Não é isso que ocorreu. Os cargos existem e foram feitos com esses cargos são preenchidos por concurso público. Por que não tem esses cargos? Porque não foram preenchidos no concurso. E alguns deles não existiram médicos que vieram prestar esse concurso. Tá. Quando os vieram... O funcionário recebe cesta básica. Tá. Eles estão sem receber? Eles estão sem receber? Os funcionários estão sem receber? Tá. Inicialmente, o reflexo dos salários, os reflexos dos salários do município, o reflexo dos salários do município são simples. São simples. É histórico. Os salários de TAP são baixos, por quê? Porque por gestões anteriores ficaram 5, 6 anos sem aumento. Do Major para cá, passaram a ter aumentos anuais. Então não podemos questionar que não existem reajustes semanais. Bom, tá. Olha, se os funcionários, eu vou dizer uma coisa para a senhora pode dizer às pessoas. Existem, tá, a intervenção sindical. Até agora não chegou nada nesse sentido. Que tem. Calma, deixa eu falar. Ô, Ditor, essa situação que ocorre, os sindicatos... Calma, deixa eu falar. Calma. Deixa eu explicar. Se vocês deixarem eu falar, eu falo. Se isso existe efetivamente,
É ilegal. É ilegal. Não. Até mim não chegou nada. Existem algumas divergências de alguns cargos, de alguns setores. Sim. Olha, senhora, esta aqui é a Casa de Leis, tá? Você não tenha dúvidas disso. Todo e qualquer problema referente à criação de leis aqui. Nesse caso, se existe esse tipo de problema, os vereadores não têm responsabilidade com isso. É um problema do executivo. A legislação existe, pode ser ação trabalhista. Sim. Tá. Esta é a sua. Mano, isso a senhora que está dizendo que nós estamos defendendo ninguém. Veja bem, a gestão dos funcionários é do executivo. Vocês não podem atribuir a essa Casa de Leis uma culpa que não é nossa. Se o funcionário não recebe, a culpa não é nossa. Votaremos agora o restante do texto do projeto de lei de número 57 de 2013. Que dispõe sobre a criação de empregos públicos, funções gratificadas e dá outras providências. Os pareceres foram exarados pelas comissões permanentes, tá? O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado com discussão. Sou favorável ao projeto. Declaro aprovado por maioria o projeto de lei que institui a criação de cargos. Prosseguiremos agora com a ordem do dia. Projeto de lei em único turno, que autoriza o Poder Executivo de Itápolis a conceder subvenção à PAI. Projeto de lei de número 62, 2013. Autoriza o Poder Executivo de Itápolis a conceder subvenção à PAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Itápolis. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. O projeto de lei número 62, 2013 está em votação. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade sem discussão para a lei número 62, 2013. Determino a continuidade dos trâmites legislativos das proposições. Encerrada a ordem do dia, tem início a explicação pessoal. Ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato, respeitando-se o tempo limite de 5 minutos, conforme preceitua o artigo 194, inciso 2º do Regimento Interno. Com a palavra o vereador Mauro Guerra. Senhor presidente, caros companheiros, público aqui presente, pessoal que está acompanhando aí a sessão da Câmara nesta manhã, tarde já, eu gostaria de manifestar o meu pensamento sobre os assuntos aqui abordados. O vereador Averino Cunha falou em nome do grupo que tem acompanhado para e passo aí os acontecimentos envolvendo a administração municipal.
trouxe dados importantes aí para ser colocado para os presentes e aqueles que acompanham também a sessão. E é importante a gente não ficar em cima do muro. E nós votamos no primeiro passo ali contra os cargos comissionados contra. Respeito todos os pensamentos aqui expostos, inclusive do senhor presidente, falando muito sobre o passado. E na verdade hoje o que a população não quer mais é saber de passado, né? O passado foi muito ruim, o presente existe uma esperança futura e a gente não vai ficar pensando em passado, porque senão a gente acaba se complicando. Vamos pensar em coisa futura. O povo está nas ruas, a população está mostrando a sua cara, nós estamos apoiando. Falei isso no rádio hoje. A 104 FM é uma rádio que a gente dirige, inclusive coloco à disposição também dos manifestantes, de uma forma organizada, para que compareçam lá nos horários jornalísticos, para expor o seu pensamento, falar sobre aquilo que querem realmente que a população escute, que os governantes principalmente escutem. Eu disse hoje pela manhã que a coisa está resumida em 3 ou 4 fatores aí. Um país que tiver uma educação de primeira, como o povo está querendo, uma saúde de qualidade, empregos, onde o pobre também tem a condição de frequentar uma faculdade, sem precisar ficar se humilhando aí em maioria das situações. Tudo isso aí resolve todos os 20, 30 itens que a população coloca em questão. Dar apoio, a gente sabe que não é de um momento para o outro, mas se não começar, nós não vamos chegar lá nunca. Então é importante essa voz do povo, é importante que a população esteja reivindicando, e nós vamos chegar lá sim. Esquecer passado, que passado já foi, já era, não adianta mais, temos que pensar daqui para frente, e a gente teve fatos expostos aí, e que comprovam. E também, no momento do voto aí para os cargos que são concursados, alguns fatos expostos aí pelo vereador Avelino, fizeram com que a gente tomasse essa postura, uma postura que a população cobra hoje, cobra mais serviço, mais qualidade, mais atenção. Precisamos melhorar tudo, na verdade tudo precisa ser melhorado. Então não dava para a gente nesse momento compactuar com essa situação e votar para a criação de mais tantos e tantos cargos desse jeito. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Avelino da Cunha. Queria, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, eu queria dizer que hoje o que aconteceu é justamente tudo aquilo que leva o povo à rua a manifestar, a protestar. É a falta de compromisso de verdade com as questões públicas e de verdade com a sociedade. Porque a criação, a aprovação desse projeto, além de trazer a questão das inconstitucionalidades, de cargo de confiança, e aí alguns companheiros, algumas companheiras questionam a questão da condição de vida, condição de salário dos trabalhadores do servidor público, que tem hoje um salário mínimo de 700 e poucos reais, e o governo, para enxugar a folha de pagamento, cortou todas as horas extras. E se a gente, e é de nossa responsabilidade saber, eu acho que todos nós aqui sabemos, que cortou as horas extras, inclusive dos trabalhadores da cozinha piloto, da central de alimento, e o corte das horas extras daqueles trabalhadores está prejudicando a merenda na escola, então está prejudicando a qualidade de vida da nossa sociedade. Se a gente voltarmos ao passado e dizer que no passado nós tínhamos tantos cargos, e eu já disse que no passado, até 2004, nós tínhamos 38 cargos de comissão, 694 cargos permanentes. Em 2008 nós fomos para 128 cargos de comissão, 856 cargos permanentes. Atualmente, nós já estamos sem aprovação desse projeto com 1.011 cargos de confiança e 84 cargos de comissão.
Então houve um aumento gradativo e significativo, e principalmente nessa gestão, nesse governo, de número do quadro funcional. A pergunta que eu coloco para todos aqui, o aumento no número de funcionário público, da forma que foi feito, melhorou o que? A qualidade de vida da sociedade. No que melhorou? No que melhorou? Não melhorou em nada. Se nós voltarmos para o passado, e aí nós dizemos, volta lá no passado para dizer que o governo passado tinha tantos cargos de confiança, tinha tantos cargos de comissão. Senhoras e senhores, se nós olharmos no passado, nós vamos ver que na Segunda Guerra Mundial morreu quase 2 milhões de pessoas. Entre essas 2 milhões de pessoas morreram 850 mil judeus, que o Hitler matou. Nem por isso na sociedade contemporânea um assassinato deixou de ser crime. Lá morreram tantos cidadãos. Hoje, nem por isso, hoje um assassinato deixou de ser crime. Então, porque o governo passado fez as besteiras que fez, se é que fez, que alegam que fez, não justifica o governo do presente fazer besteira dizendo porque o governo passado fez. A responsabilidade do Poder Legislativo é de fiscalizar e controlar o Executivo. E o Poder Legislativo, nessa votação desse projeto, quero dizer para os senhores e para os senhores, nós deixamos de cumprir com a nossa obrigação, porque nós não estamos controlando o Executivo. O Executivo está tomando uma decisão na aprovação desse projeto, no provimento desses cargos, ele está tomando uma decisão que é prejudicial à sociedade e prejudicial aos trabalhadores, porque nós vamos beirar 47% da folha de pagamento. Nós estamos no limite prudencial. O ano que vem, nós estamos correndo risco. Se a receita se manter onde está a previsão, nós corremos risco do ano que vem, nós não termos recurso para dar a reposição salarial do servidor público, que são pais de famílias e que depende do salário para sobreviver, porque o governo está contratando desordenadamente e sem controle, enchendo e inchando sim a máquina administrativa. Se a gente voltar para o passado, senhores, eu queria dizer, para terminar minha fala, que no passado, na monarquia, nós tínhamos os despachantes dos reis. Né? Despachante do rei era a pessoa que ia no rei, por pequenos favores do rei, e buscava informação na sociedade, e levava para o rei e fazia esse intercâmbio entre a sociedade e o rei. Nós não podemos, na atual conjuntura, no presente e no futuro, como parlamentares, ter uma atitude de despachante do rei. Porque o que eu vi nos votos favoráveis a esse projeto, atuaram como se fossem despachantes do rei e não como representantes da sociedade. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Vanderlei. Gente, eu vou pedir um favor para vocês. Eu respeitei vocês, deixe os vereadores falarem, por favor. Não sei se vocês sabem, não permitir que o vereador trabalhe é crime. Então eu só peço que vocês respeitem. Quando picharam as paredes, fizeram xixi dentro da Câmara. Não estou falando do senhor. Quando fizeram isso aqui, eu não tomei providência nenhuma, respeitei o movimento. Respeitei vocês, inclusive respeitei, não o que vocês fizeram, mas o que algumas pessoas fizeram de irregularidade. De jogar papel higiênico no banheiro, não tomei atitude nenhuma. Inclusive quem pichou, eu sei, é funcionário público, pode perder o emprego. Então não tomei atitude, eu só peço aos senhores que respeitem todos os vereadores. Quiser aplaudir, aplauda, quiser vai, mas deixe o vereador falar, por favor, é só isso que eu peço aos senhores. Respeito ao trabalho, ok? Boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde a quem nos acompanha através da internet. Teve uma pessoa que gritou, não sei quem vota a favor aí a esse projeto, tem algum vínculo, tem algum parente na prefeitura. Eu gostaria que buscasse aí na administração anterior, nessa, se tem algum parente aí, você entendeu? Então, acho que não é bem por aí as coisas, a pessoa tem que falar com... Né? Não tenho. Posso até vir ter através de concurso.
Mas outra coisa também, eu acho que qual é o prefeito, o governador, o presidente que governa sem ter seus cargos de confiança, sem ter seus não, mostra um que, não, traz um aqui. Não existe isso. E eu não vejo também 50, 60 cargos na administração que tem 1000 funcionários seja inchaço de máquina. Eu não vejo isso daí. Não vejo isso daí não. Então cada um tem uma maneira de pensar, e é por isso que chama política, chama democracia, porque eu tenho o direito de pensar da minha forma, vocês têm o direito de vocês, como os vereadores, cada um tem uma cabeça, tem uma consciência. Eu vivo tranquilo de acordo com a minha consciência, deito e durmo. Porque, você entendeu? Eu não tenho problema de consciência, porque eu tenho uma cabeça só, uso um chapéu só e tenho um lado político. Eu não tenho uma cabeça e uso 2 chapéus, que uma hora fala uma coisa e outra hora fala outra. Eu sou de uma palavra só. Muita gente vai estar falando uma coisa aqui hoje, amanhã ou depois, no futuro, vai falar outra. Pode ter certeza que vai falar outra, que o futuro vai nos mostrar isso. Então tenham todos vocês uma boa tarde e dá-lhe democracia. Esses manifestos que estão fazendo aí Brasil afora, o povo sai pelas ruas que nem um leão. São os leões bravos. Só que na hora de votar eles se tornam carneirinhos, cordeirinhos e votam como burro. Que não aprenderam a votar o brasileiro ainda. Não aprendeu a votar. E tem uma democracia. Tem uma democracia no Brasil. Muito jovem ainda tem que votar. Vamos ver os políticos do futuro que vão estar aqui. Vamos ver. Tenha todos vocês uma boa tarde. E Deus abençoe a todos. Som. Qual a palavra de Mércio Miquel Diniz? Qual a palavra do vereador Gustavo Ricardo de Oliveira? Som. Bom dia a todos. Acho que não quero entrar em mérito político hoje aqui. Eu sei que a cidade como um todo e o município é muito grande e às vezes tem uma divergência política, mas eu quero pegar por 2 exemplos, Tapinas e Nova América. Os 2 distritos, vocês podem ir lá agora. Falta médico, falta fisioterapeuta. Não tem banco, não tem. Como que não tem nada? Como que não tem? Ô saber, como que não tem? Como que não tem? Tudo bem, mas você sabe quando moram 8 mil junto? Não, eu só fico na esperança que isso aconteça. Eu não tenho poder de execução. Eu não tenho poder de execução. Eu não tenho poder de execução. Agora, eu acredito, juntando os 2 bairros dá 8 mil pessoas. Eu estou olhando por essas 8 mil pessoas que lá dentro do meu distrito mesmo, falta um monte de coisa. Eu acredito, se Deus quiser, é a cobrança que eu quero fazer. É a cobrança que eu quero fazer. A gente tá... Eu estou tentando, eu não tenho poder de execução. O único poder que eu tenho de cobrança é político. E isso eu faço desde o dia 1º de janeiro desse ano. Como? Se para mim falta muita coisa. Eu acho que falta para todo mundo que está aqui dentro. Entendeu? Eu estou cobrando desde o 1º de janeiro. Não é a favor de uma... Eu não estou votando a favor de nada. Não, eu só estou votando aqui uma coisa que está faltando dentro dos distritos de Nova América e Tapinas. Mas quem garante que esse prefeito vai mandar esses médicos? Se não mandou em 4 anos, ele vai mandar agora? Eu acredito e eu quero acreditar nisso. Então, vai ser 5 anos. Ele não mandou lá até agora, ele vai mandar. Eu acho que por cobrança minha eu quero. A esperança é a última. Não, é a minha cobrança. É a minha cobrança. As pessoas que votaram por você lá vão cobrar você. Eu quero. Então, você põe na sua cabeça dele. Mas claro, mas eu quero cobrança. A cobrança que eu quero é de pôr médicos lá dentro de Nova América e Tapinas. É de pôr pessoas que atendam o público do lugar, porque nem isso tem. Gustavo, por que ele não foi
eu não posso dizer porque eu não estava no cargo de vereador. A única cobrança que eu tinha fora da política era pessoal. Hoje eu tenho cobrança política e eu posso cobrar disso dele. Espero que me ouva. Tomara. Pacientes que recebem dinheiro da União por serem diabéticos e cardiopatas têm que entrar na justiça para a juíza mandar o dever. Tudo bem, problemas diversos, todo mundo tem, você tem, todo mundo tem. Gustavo, procede ao seu discurso para acabar o seu minuto. O meu discurso é que eu só estou olhando para essa população. Eu estou lutando por mesmos distritos. Eu sei que tem muita coisa errada aqui dentro do município e que a gente precisa caminhar para o lado certo. Que a gente precisa escutar a população. Eu sei disso. Só que está para todo mundo ver. Vai lá em Nova América e Itapinas para você ver. Não tem nem funcionário para atender o pessoal no posto médico. Tudo bem, não tem, desculpa, mas eu quero fazer cobrança. A cobrança política que eu quero fazer é através disso ver se eu consigo esses profissionais para essas regiões. É somente isso. A minha justificativa é essa. Obrigado. Boa noite. Com a palavra, José Aparecido da Silva. Senhor presidente, nobres companheiros, internauta e público aqui presente. Eu estou feliz pela manifestação do povo aqui em massa e eu senti a vontade deles. Eu estive essa semana na cozinha piloto e eu vi o sofrimento daquelas pessoas. Eu peço pelo amor de Deus, o chefe do executivo acerte o salário do funcionário público e olhe pelas pessoas também sofridas e pela coleta de lixo. Tá. Com a palavra, vereador engenheiro Iranilma Clair Biasota. Boa tarde a todos, presidente, vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. O meu primeiro comentário é sobre as contas de 2011. 2011 e 2012 eu fui presidente desse Poder Legislativo e anualmente o Tribunal de Contas, a cada ano ele vem e fiscaliza, verifica toda a documentação do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do SAAI, das secretarias. Essa análise é uma análise muito séria, muito rigorosa. Eu parabenizo o trabalho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do país, porque é sério, ele não passa em cima nem de uma vírgula ou de um i que falta. Se é certo, aprova, e se é errado, condena. Parabéns ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Porque nós vivemos um momento de muita corrupção na política. Ainda temos o Tribunal de Contas, que é sério. As minhas contas de 2011, faz 15 dias, tive a informação agora do nosso diretor, as minhas contas foram aprovadas. Como foram aprovadas também, nos outros 2 anos que foi presidente da Câmara, no outro mandato passado, também foram aprovadas, e fui também secretário municipal de habitação, e presidente da empresa municipal de habitação, o qual movimentei na minha pasta mais de 6 milhões de reais nas obras construídas populares na cidade. Também todas essas contas foram aprovadas. Agradeço o trabalho do tribunal, fico satisfeito que meu trabalho foi sério, foi limpo e que não teve falcatrua. Ele teve respeito com dinheiro público e o respeito do povo. Eu quero também aí todo o meu respeito a todo o povo brasileiro que teve a coragem de mostrar a sua cara na rua. Eu vi ontem pela televisão senhores idosos, até com netinhos, junto a um movimento, a um grande movimento, e
esse movimento é de esperança, de dias melhores para o nosso país. Porque o nosso país é um país rico, é um país muito rico. Se for bem administrado, eu tenho certeza que os nossos filhos, nossos netos, vossos filhos, o nosso povo terá, com certeza, mais respeito, mais dignidade, uma saúde melhor, uma educação melhor, dias melhores. Eu não poderia também de deixar aí alguma coisa que nos chateia, que nos entristece, porque dentro de um grande movimento de 30, 40, 50 mil manifestantes, se infiltram os bandidinhos, que o objetivo dele não é defender dias melhores para o nosso país, é se infiltrar no meio para saquear e para roubar. Então isso às vezes magoa a gente, chateia a gente, para a gente tem que considerar que a maioria das pessoas que estão na rua estão cobrando seriedade dos nossos políticos, respeito ao dinheiro público. Eu também tenho um nó na minha garganta, não poderia deixar de fazer um comentário, que eu vi tantas faixas aí de manifestações, cobrando segurança, saúde, educação, final da corrupção, final do tráfico de drogas. Não vi nenhuma faixa, talvez defendendo o agricultor, porque talvez não tenha nenhum filho de agricultor aqui, certo? Mas nesses 10 anos, os agricultores estão pagando por aquilo que nenhum agricultor pagou na história desse país. O agricultor, ele começa preparando a sua terra, a sua lavoura, plantando o seu arroz, seu feijão, seu milho, seu café, a sua laranja. Ele faz um investimento durante 6 meses, durante o ano, durante anos. No final do ano, ele espera a sua safra, reza para que Deus proteja, que chova muito e que ele tenha uma produção farta. Ele vai vender a sua mercadoria, vai saldar as suas contas e ele espera em ganhar pelo mínimo salário mínimo, porque todo cidadão brasileiro tem que ganhar salário mínimo. O meu tempo está terminando, mas acho que eu vou conseguir concluir. Ultimamente, os agricultores ele não ganham nem salário mínimo, porque estão endividados em banco e quem quis pagar a dívida teve que vender propriedade, como eu vendi 2 propriedades para ir pagar o banco. Então eu não ganhei nem salário mínimo, eu trabalhei pior do que escravo. Então os agricultores também tem que aderir ao movimento de vocês e cobrar do nosso governo federal, que paga a dívida deles e devolva o que eles perderam. Meu muito obrigado e boa tarde a todos. Pode falar daí mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, deixa eu ficar aqui no meio do povo que eu gosto. Público presente, internautas que estão nos ouvindo nesse momento. Eu estou tomando a palavra e até agradeço a essa deferência do senhor presidente, porque foi citada a questão de nepotismo e uma referência bem clara ao meu nome e ao nome da minha esposa, a vereadora Edmércia Miquelê Diniz. Então, neste momento, para que não fique nenhum tipo de vírgula, ou mesmo para que as verdadeiras máscaras no futuro caiam, eu estou pedindo exoneração do meu cargo, pessoalmente em público, para que no futuro, todas as pessoas que hoje citam a questão do nepotismo, lembrem que nepotismo não tem nada a ver com capacidade técnica de mais ou menos 35 anos de esporte, que graças a Deus eu acumulei através do tempo. E o senhor presidente sabe, algumas pessoas sabem. Mas mesmo assim, tendo a capacidade técnica, me perdoem a falsa modéstia, tendo a capacidade técnica de estar no cargo que eu estou, brilhantemente, principalmente fazendo uma referência ao ex-secretário, que me permita, nada fez, então dentro disso, nesse momento eu peço exoneração, gentilmente agradeço ao prefeito municipal em estar me dando essa confiança até o momento, mas para justamente dar a liberdade para que a minha esposa mostre que não é cordeiro de ninguém, e muito menos que a atitude dela de um voto positivo hoje não é atrelado a ninguém e a nada. Ela fez porque nós pensamos desta forma. Então, dessa maneira, eu agradeço a todos. Não há nepotismo de maneira alguma, até porque aqueles que o sabem e entendem o mínimo de direito, sabem que a súmula vinculante número 13 exime o meu nome ao nome do legislativo. É um agente político, não é um agente administrativo. Porém,
Porém, para evitar demandas futuras, evitar comentários obscuros sobre a minha pessoa, sempre fui reto e honesto, bem como minha esposa, de família tradicional, honesta e trabalhadora, eu estou pedindo gentilmente a minha exoneração para atender a quê? Para que minha esposa fique tranquila, sempre como foi e será, votando tranquilamente. Não é que nós estamos deixando uma posição, não. O que nós entendemos por posição política não é hoje o lado da oposição usufruir de máscaras para meter o pau na situação e amanhã, talvez a situação, meter o pau na oposição. Infelizmente, essa é a política podre que não existe em Itápolis, no Brasil todo. Infelizmente, eu torço por um futuro melhor, torço, senhor presidente, que o senhor faça um belo mandato, o futuro presidente faça um belo mandato e que a nossa cidade possa ser contemplada com várias ações positivas. Mas que, por favor, que aqueles que ficam na surdina, atrás das cortinas, venham dar a cara para bater, como essa população vem aqui. E está de parabéns. Tá? Então, mais uma vez, obrigado, senhor presidente. Meu respeito a todo o público. Meu respeito aos vereadores. Me perdoe se eu me exaltei. É que assim, é que a gente ouve certas questões que, assim, na verdade, como eu falei, o direito, né, Guto? Me perdoe chamar de Guto. O direito, ele exime essa questão da súmula vinculante número 13. Mas, infelizmente, como muitas pessoas da população não conhecem isso, então, de forma tranquila, bem serena, estou pedindo minha exoneração aqui ao vivo e a cores, para que a minha esposa não possa ser rotulada de cordeirinho, de maneira alguma. Essa esposa que eu tenho, uma mulher brilhante, honesta, até o fio da navalha, como é, e é difícil achar hoje em dia, eu deixo ela à vontade para trabalhar. É difícil para trabalhar. Agora, eu quero ver no futuro como serão outras atitudes. Aí eu vou estar aqui também. E vamos ver se haverão máscaras ou não. Obrigado. Senhor Flávio, eu agradeço o seu posicionamento e, na realidade, houve o que o senhor fala de máscara, eu acho muito interessante isso, né? Que nos remete aos lobos vestidos de cordeiro, aqueles que mudam a sua opinião em virtude da posição pessoal. Se você não ficar parado, eu vou chamar a polícia. Você não vai me atrapalhar, que eu não vou te atrapalhar. Me deixa falar, porque você mamou na teta do Juca Massari a vida inteira. Não vem me encher o saco aqui agora. Certo? Você mamou na teta a vida inteira. Você e muita gente da tua família. Então você me respeita, por favor. Meu passado é limpo. Meu passado é limpo. Tá? A senhora fica em silêncio, por favor, guarda. Tá? A senhora me respeita e deixa eu falar. Que eu deixei a senhora falar. Me deixa falar. Senhor Flávio Portolano, eu lhe agradeço profundamente pelas suas palavras. Isso demonstrou que efetivamente não tem nenhum cordeiro aqui, que não é isso que eu percebo. Agora, deixa eu falar, meu Deus do céu. Eu deixei vocês falarem e se manifestarem, me deixa falar. Poxa vida, que ódio é esse? Oh, que ódio é esse? Me deixa falar, me deixa pensar diferente de você. Senhoras e senhores, nós chegamos ao final de mais uma sessão desta Casa de Leis, uma sessão extraordinária. O que eu gostaria de dizer aos senhores e senhoras, em virtude de tudo o que ocorreu, nós vivemos nesse momento na nossa sociedade, momento em que existem manifestações do Brasil inteiro. E essas manifestações são legítimas, quando essas manifestações seguem um contexto e não têm um cunho político. Isso é fantástico. Eu percebo que muitas pessoas que participam do movimento têm uma ideia, um propósito e um ideal de luta. Isso guardaram dentro de si por muitos anos, ao ponto de ter a coragem de se posicionar. Isso é brioso e luto. Eu tenho 44 anos de idade, a minha vida inteira eu participei de movimentos, inclusive da Direta Já, em cima de um caminhão, com palavras de ordem. Mas em tempo algum eu desrespeitei ninguém, ou o cargo de alguém, ou ataquei ninguém. A minha posição na vida política sempre foi a mesma. Eu não sou de um jeito na oposição e não sou de um jeito da situação. A minha atuação parlamentar nesta Casa de Leis foi sempre quanto aos meus propósitos e aos meus anseios. Quando o vereador Vanderlei falou de pessoas que têm, uma cabeça, 2 chapéus, está dizendo de pessoas aqui dentro que assumiram um compromisso com a gente e depois mudaram, em virtude de pressão popular. Eu tenho as minhas convicções, porque eu represento pessoas que votaram em mim, assim como todos que aqui também representaram. Só que eu não sou lobo vestido de cordeiro e nem falso profeta. Algumas pessoas intituladas no movimento batem no peito, e isso eu vou dizer a vocês porque eu conheço de causa e tenho documento que prove. Batem no peito e dizem que são a favor da moralidade na política e ética na política. Só que tem um passado lamentável. Vou dar assim.
Por exemplo, tem uma das pessoas que vendeu. O que é crime para a administração pública? Você vender acima de um certo valor sem licitação. Isso ocorreu com um dos membros. Tá? Não, mas eu tenho documentos. Eu vou dizer aqui, vocês deixam eu falar. Calma, eu falo para vocês. A pessoa sabe quem é. O Paulo tinha floricultura e vendia flores para a prefeitura nos mandatos anteriores. Efetivamente, não, mas mandaram dizer o nome. Então quer dizer, ou eu falo ou não falo. Certo? Não, mas ele sabe do que eu estou falando. Então tem problemas com o executivo. Sempre teve posturas de oposição. A Dalila também é uma ferrenha opositora. Ele me disse que não tinha, que ninguém era político. Na realidade, ele mesmo é porque ele foi candidato e o professor Cassiano também foi candidato político. Então tem a sua postura de ataque ao executivo. É isso que eu quero dizer a vocês. Eu acho ilegítimo, vocês têm todo o direito. Deixa eu falar, por favor. Deixa eu falar. Depois você pensa o que você quiser. Então tem essas posturas. E tem inclusive ações civis públicas. Existem pessoas também que estão no movimento e que na época, dos governos anteriores, vendiam apostilas para o executivo, trabalhando do executivo para a questão da saúde, da área sua área. E tem pessoas que têm a sua participação política e têm um ódio vinculado a isso. Então eu respeito e vou respeitar. Todas as vezes que vocês vierem aqui, vocês vão aparecer, vão se manifestar. Porque alguns disseram, o presidente vai encerrar a sessão e não vai fazer nada. Não, eu não atrapalhei em algum momento? Não. Se vocês quisessem ter ficado comigo aquele momento até a meia-noite aqui, eu deixaria que vocês se manifestassem. Nunca, nenhum presidente da Câmara fez isso. Deixar com que as pessoas se manifestassem. Só que eu só peço a vocês, tomem muito cuidado com as pessoas que batem no peito e dizem que são a favor da moralidade política, que são a favor da ética na política, que são a favor, que são contra o continuismo. Analise a vida prática dessas pessoas. Por exemplo, mesmo instituições sindicais, o vereador aqui é presidente do sindicato há 25 anos. Há 25 anos, eu digo isso. Será que não tem um outro grupo? É o mesmo sempre? Então, quer dizer, e ele vem dizendo aqui que ele é contra o continuismo. Que ele é contra o continuismo. A palavra livre, eu falo o que eu quiser. O senhor falou, não interrompi. Não, eu estou falando depois, na próxima sessão o senhor fala. E contra o continuismo. E ele se posiciona ali. Está respondendo um processo porque matérias que ele colocava no jornal atacando o governo, ele dizia que era matéria dele. O jornal apresentou, essas matérias eram pagas com o dinheiro do sindicato. O que gera isso? Um processo contra as pessoas. Entendeu? Então, são situações que isso muito me preocupam. Por exemplo, o discurso dele não era quanto ao inchaço da máquina. O discurso dele era contra o prefeito. E muito pior do que isso, ele não questionava o inchaço da máquina. Ele falava em termos primeiramente ele falou em termos de inconstitucionalidade. Aí ele mesmo apresentou projetos inconstitucionais nessa Casa de Leis. Então, quer dizer, o discurso é contraditório. O discurso é diferente da prática. Ele fala que ele é contra o continuismo, mas fica mamando nas tetas do sindicato há 25 anos com o seu grupo. Se posiciona contrário, diz que é ele que faz as matérias, só que o jornal descobriu e bancou essas matérias dele com dinheiro do sindicato. Isso é honesto? Isso é justo? Você se utilizar de uma instituição sindical e usar o seu próprio dinheiro? É isso que eu digo aos senhores. Nós temos um projeto aqui e eu convido vocês, eu vou entregar, que é uma causa que eu gostaria que os senhores tivessem. Faz 4 anos que eu estou tentando lutar para ter sessões semanais na Casa de Leis. Vocês não sabem disso. E quando vocês forem embora, eu achei que vocês fossem ficar, que eu queria que vocês colocassem na pauta de reivindicação de vocês. Sessões semanais, vinculadas ao salário. Por quê? Se isso ocorrer, as sessões serão todas às 7h30 da noite. Não serão mais às 11h30. Porque eu dependo da posição dos vereadores. Só que 4 vereadores votaram contra. Os mesmos que votaram contra o projeto hoje. Eles não querem vir aqui toda semana. É isso que eu digo, às vezes o discurso de moralidade, ele é diferente da prática. É isso que o Portolano falou, é verdade. As máscaras, os lobos vestidos de cordeiro, os falsos profetas que batem no peito e apregoam a moralidade, só que o seu passado é sujo, o seu rabo é sujo. É disso que eu estou cansado. Eu tenho 44 anos, ninguém coloca uma mancha no meu passado político. E nem no meu passado administrativo. Quem começou a devolver dinheiro nessa Câmara Municipal fui eu. Porque quando eu assumi a Câmara Municipal, deixa eu falar, não é mentira. Vocês podem pegar o meu passado. Quando eu assumi a Câmara Municipal, que era o grupo do PMDB, que muitos deles aqui apoiavam, ele apoiava, e o próprio Avelino apoiava também, apoia. Eles devolviam da sobra 3.540 por ano. Quando eu assumi em 2001, eu passei a devolver 170 mil. E fazendo a mesma coisa, com um salário maior. Então eu tenho moralidade, eu não estou aqui para roubar, como uma pessoa me disse, seu prego, seu ladrão.
Pode me chamar de skate gralha, pode falar, eu sempre tive um sonho de andar de skate e nunca consegui aprender. E meu filho, se Deus quiser, vai aprender. Então eu sei das minhas limitações. Mas as minhas limitações podem existir em outros campos, não aqui dentro, porque meu discurso nunca foi diferente da minha prática. Eu sempre me posicionei, vocês falam hoje em dinheiro para a Copa. Vocês sabem o que acontecia antigamente? Antigamente, quando o Oeste era bancado por dinheiro público, mandaram um documento na Câmara Municipal dizendo o seguinte, eu quero que os senhores ouçam. Disseram o seguinte, o estádio dos Amários é o estádio do município de Itápolis, é nosso. Porém, o Oeste Futebol Clube tem primazia na sua utilização. Porém, o fato do município, nós utilizarmos o campo do Estádio dos Amários para a prática de campeonato amador, vem causando uns prejuízos aos cofres municipais no valor de tal. Motivos pelo qual, senhor prefeito, requeremos que o senhor nos indenize no valor, eu não sei se é 300 mil reais. Quer dizer, pediram para que, a mesma coisa, se vocês têm uma casa, vocês alugam para mim. E eu cobro vocês dessa casa. Aí, na época, o prefeito falou, não. Vocês têm razão, mas 300 mil não, eu vou dar 150 mil. Dinheiro público era usado para isso. Para se comprar 8 mil reais de marmitex em lugar que não vendia. E essa história de dinheiro, ao invés de saúde, quer dizer, FIFA, a Copa do Mundo de primeiro mundo. Só que os nossos impostos também são de primeiro mundo. Só que a nossa saúde e a nossa educação não é. Principalmente para quem mais precisa. Então eu quero dizer aos senhores que eu não sou contra os senhores. Eu quero dizer aos senhores que eu não sou contra o movimento dos senhores. A Casa Municipal está à disposição. Se vocês quiserem reunir o grupo de vocês, nós podemos usar a Câmara Municipal para fazer uma reunião? Vocês podem vir aqui, faz o requerimento, converse com o diretor. Senhor presidente, como você chama, filho, de óculos? O Renan falou assim, olha, eu não tenho acesso ao prefeito, como é que eu faço? Vem até aqui, eu disponibilizo. O senhor pode fazer requerimento, o senhor pode fazer ligação, o senhor pode ligar, a hora que o senhor quiser, qualquer um de vocês, use essa Casa de Leis. Independente de dizerem que eu sou de oposição, que eu sou pau-mandado. Eu não preciso do prefeito, ele nunca me deu nada. Eu não tenho casa para morar, eu tenho 44 anos de idade. Eu moro com a minha mãe, eu não tenho vergonha disso. Então pode dizer o que quiser de mim. Mas não que eu sou desonesto. E muitas pessoas, não vocês jovens, que eu fui próximo de vocês na minha idade. Eu questionava também. Só que era muito pior, que lá na época a gente apanhava da polícia. Eu questionei bastante, eu lutei bastante, fui sempre de esquerda. Mas o meu discurso sempre foi igual. Eu nunca mudei de lá para cá. A minha posição aqui foi uma posição sempre de efetiva. O que eu penso, eu acredito. E eu quero bem da minha cidade. Se hoje eu tenho essa posição é porque eu acredito nisso. Meu mandato é livre. Ninguém me deu dinheiro. Eu entrei da minha forma. Então eu quero dizer aos senhores que eu não sou aqui contra ninguém. Olha o que o Portolani fez em contraposição aos discursos de que é nepotismo, de que ele está votando conforme. A Edmessa, uma das vereadoras que mais deu trabalho, o Gustavo, na negociação com o prefeito, eu acompanho isso. Todos os vereadores têm acesso ao prefeito. Todos eles, quase, menos o Avelino, conversaram com o Mazinho. Entenderam o projeto de cargos. Agora mudaram. Agora, o Avelino sempre foi contra. O Avelino sempre vai ser, mas mesmo em todos os momentos, quando foi votar a creche em Itapinas, quando foi fazer... Não, ele votou sim em projetos desse sentido, sempre a posição dele é essa. Então, quer dizer, mas ele tem a sua posição. Eu respeito a posição dele. Eu não fico por aqui dizendo que ele é uma má pessoa. Ele é um vereador e eu respeito os votos que ele teve. Só que ele tem que aprender a respeitar as pessoas. Que ele falou assim que nós somos despachantes do rei, fazendo uma analogia. Foi uma figura de linguagem que ele se utilizou. Ele quis dizer o seguinte, despachantes, nós somos ligados ao prefeito. Só que o nosso rei é um rei vivo. O despachante, o qual ele é, que é do PMDB, é de um rei morto, porque perdeu a eleição. Mas ele tem os seus submissos na época. Então, olha, a relação política é sempre essa. Existem pessoas que amam, existem pessoas que odeiam. Eu sonho com um dia que acabe essa discussão de oposição e situação. Tudo que a situação diz, a oposição vai ser contra. Tudo que a oposição diz, a situação vai ser contra. Precisamos acabar com isso, porque a partir do momento que todos nós entramos num cargo público, é porque nós queremos a mesma coisa. E eu tenho certeza que alguns de vocês que estão aqui, porque serão lideranças no futuro e vão estar aqui. Aí vocês vão me entender, olha, aquele gordinho de cabeça branca lá, ele falou a verdade. E muitas vezes eu me equivoquei também nas minhas críticas. Entendeu? A Dalila, ela sempre me ataca. Mas eu não fiz nada contra ela, poderia mover processo, não movi. Eu entendo e respeito. Só que a questão dela comigo é pessoal. A questão da Avenida é pessoal. Do grupo dela é pessoal, comigo sim.
É isso que eu não quero. Nesse momento, eu jamais me utilizaria de um movimento legítimo para tentar achar que eu poderia transformá-los em massa de manobra. Porque são jovens inteligentes. Porque um dia essa máscara vai cair. E os lobos vestidos de cordeiro vão aparecer. E os falsos profetas vão aparecer. Entendeu? Nós temos aqui, você é filho do professor Osmar, não é? O professor Osmar foi suplente vereador meu. Eu me afastei para o seu pai poder assumir. O teu pai foi vereador também por 1 ou 2 mandatos. Foi um excepcional vereador. Pergunta para o seu pai como que funciona isso aqui, se é legítimo ou não. Então o teu pai sabe a dificuldade que é para a gente estar aqui. Eu caminhei junto com o seu pai. Então, é meu amigo do meu partido e é oportunidade. Pergunta para ele de mim. E eu sei do amor que ele tem por vocês. E eu sei do respeito que ele foi meu professor. O teu pai pode me entender. Porque o teu pai foi um grande homem, não só um grande pai. Ele foi um grande professor e foi um grande político também. E ele sabe das limitações que nós temos. Olha os filhos que ele criou. Então ele sabe do que nós estamos dizendo aqui. Aqui é o local de fala. Não tem como Gustavo colocar uma creche lá, nós podemos brigar. Eu consegui uma creche para Tapinas, foi um sofrimento brutal. E consegue, vai buscar projeto. Por isso que eu falo, vereador tem que sair daqui também. Não é só ficar aqui xingando, não é só ficar aqui mandando requerimento. Mas cadê? Alguém viu alguma prestação de contas, algum requerimento? Não viu. Por quê? É a utilização política do instrumento. Eu não. Eu vou lá, que nem eu fui atacado no jornal a respeito dos 100 mil reais. Porque eu cheguei numa reunião e falei assim, olha, estou se entregando na mão do prefeito, como eu expliquei para vocês. 100 mil reais se ele quiser, da sobra da Câmara. Só que eu não fiz isso politicamente. O que eu fiz? Eu fiz um ofício. Eu não fiz um requerimento, uma indicação para sair daqui. Porque eu quero resolver. Está na mão dele. O próprio Walter me ligou ontem e pediu desculpas para mim. Guto, eu não sabia do ofício. No dia 7 você falou, no dia 8 você mandou. Eu fiz a minha parte. Só que eu não fiz isso para me utilizar politicamente disso. Cadê a resposta dos requerimentos que estavam aqui? Apenas disse que era ladrão, mas disse a resposta? Eu não disse. Por quê? Porque é uma utilização política. E infelizmente é isso. Eu não admito, gente, vocês podem me odiar. Vocês podem me odiar. Mas eu vou estar tranquilo, porque eu jamais menti para vocês e jamais tentei usar qualquer um de vocês do movimento como massa de manobra. Porque o movimento é legítimo. E eu sei que vocês lutam não de hoje. Não é uma questão oportunista de vocês. E a questão de vocês não é micro, é macro. Como disseram, eu li, acho que não sei onde foi, eu tenho o Klaus no meu Face, apareceu uma matéria dele, dá licença, tchau, que eu preciso tentar mudar o país. Não foi isso que você colocou um dia? Para vir no seu movimento? Eu achei bonito isso. Não, é que você falou, eu vi do seu Face que você passou para todo mundo, você disse isso. Parabéns, é isso. Dá licença, eu vou sair da minha casa, porque é fácil eu ficar aqui, nas 2, 3 horas que eu tenho. Eu vou tentar salvar o mundo. Então eu prefiro que os senhores hoje possam ficar magoados comigo, mas eu prefiro dormir com a minha consciência limpa, diferente de muitos daqui, que mentiram e enganaram vocês. Por quê? Porque tem intenção política de ter voto. Então a minha posição vai ser sempre essa, eu nunca menti para ninguém. Eu não tenho medo de pensar diferente. Eu tenho medo de não dizer aquilo o que eu tenho vontade de dizer. Porque o que vocês querem da gente não é que a gente pense igual a você, eu voto igual a vocês. O que vocês querem que a gente faça é dar explicação a vocês. Que a gente seja limpo e honesto e esclareça. Olha, eu votei contra, meu querido Klaus, por causa disso. Olha, Klaus, eu penso assim diferente. Mas se você me convencer, eu posso votar de uma outra forma. E se vocês montarem um grupo e quiserem discutir com os vereadores todos os projetos aqui, venham conversar comigo. Vamos discutir os projetos aqui. Tá, vamos sentar, Guto, eu ligo para vocês, Klaus, só temos tal projeto, ali está na Câmara. Vocês querem marcar uma reunião com algum vereador para vir aqui? Reúne a galera, vamos conversar. Vamos trocar ideia. Perfeito. Sim. Perfeito. Perfeito. Fica à vontade. Perfeito.
Perfeito. Tamo junto. Sim. Eu me incumbo de lutar com vocês. Juro, me incumbo de lutar. Como qualquer vereador aqui também. Mas eu me incumbo de estar aqui. A Câmara está aberta a vocês. Doutor, podemos fazer uma reunião sobre o nosso grupo para discutir a possibilidade de construção de uma pista? Pode, skate, de quadra, o que vocês quiserem. Aí, tem vários deputados que vêm aqui, querem vir aqui. Vamos levantar quanto custa isso? Vamos pedir para ele, prefeito, nós queremos uma quadra, mas não tem dinheiro. Não, o dinheiro está aqui, ó. O deputado falou que garante. Tá? Podemos fazer isso. Eu posso marcar, vamos para São Paulo, tentar falar com eles. Então, estamos juntos. O que vocês precisarem, eu estou aqui. Até para me criticar. Tá bom? Não vai mudar o que eu penso. Claro. Só um minutinho. Gostaria de falar uma coisa também, que o nosso movimento, ele não é A ou B, partido A ou partido B, é o melhor que a gente pode fazer pela cidade. Porque do mesmo jeito que a vida de Nova América está horrível, aqui está, se tiver igual, está pior. Porque todo dia que eu chego da minha escola, da boa noite, tem gente dormindo no posto para ter atendido. Eu pegar a ficha para marcar, para dar nenhum mês de atendido. Todo dia tem gente que dorme. A gente tem que pegar ônibus lá na rodoviária. Minha mãe gasta R$30 por semana para ir pegar uma rodoviária, porque cortaram de 100 para 200 mil reais. Colocaram na internet, 200 mil reais. Eu pago 150, 160 reais por mês. Para ir para a gente estudar. É uma coisa que você quer ver aqui. Está pintado lá, tem o Paula Souza, não tem nada, ó. É fácil. Não é legítimo. Concordo com você. Mas vamos conversar e tentar brigar junto com isso. Você tem razão. É justa a sua reivindicação. Ah, isso é absurdo. Só quem sente dor sabe. Certo. Não, você tem razão. Ontem eu fui lá no pronto atendimento levar uma pessoa que passou mal. Então a gente vê que existe, às vezes a deficiência é grande. Nós precisamos tentar melhorar os investimentos nisso. Vocês têm toda a razão. Tá. Que houver absurdos com essas questões aqui, ou com essa eventual, com essa possível transformação de absurdos e de colocar amigos, parentes, eu vou me posicionar contra e deixo vocês virem aqui falar na tribuna. Combinado? Vocês vão, desde que vocês queiram, vocês podem ter um espaço aqui para usar a tribuna. Combinado? Comigo aqui assim, pode usar mesmo. A casa de vocês não é minha. Pode falar, Dalila. Você vai me xingar? Não. Tá bom. Não, mas é que às vezes você me magoa sem perceber. É que às vezes ela me magoa sem perceber. Só isso, Dalila. Então, tudo bem, eu fico mais feliz assim. Tá. Eu sei. Sim. E eu te agradeço por essa honestidade. Isso, vamos lá. Sim. E no caso dele também não existe nepotismo, tá, gente? Legalmente não é. Sim, eu gostaria que isso ocorresse, mas é humanamente impossível, eu te digo. Isso em qualquer esfera de poder. Por exemplo, se você assume um poder, vamos dar o poder para eles. Eles têm o grupo. Eles têm, por exemplo, como é que eu ser prefeito? Eu não sei quem está ali. Como existem certas situações. Então você precisa ter pessoas de sua confiança para lhe passar as informações. Não para perseguir, que se houver perseguição, como houve com o rapaz lá, está no Ministério Público.
Eu achei maravilhoso. Sim. Gente, eu falo uma coisa para vocês, assim, entre nós, conversando aqui. Existe algo que se chama governabilidade. E nós podemos fazer um polo de discussão sobre a tal governabilidade. E essa tal governabilidade explicaria tudo isso que ocorre entre vocês. Gente, eu não queria mais tomar o tempo de vocês. Eu só gostaria de agradecer profundamente. Espero que principalmente no que diz respeito à tentativa de enganação do grupo, tá? Esteja bem explicado a vocês. Não, o senhor vai falar para o seu der. Então, eu sou o presidente não tem a parte, o senhor fique no seu posicionamento, o senhor já falou, o senhor veio e fala em outro momento, senhor vereador. O senhor não tem direito, senhor vereador. O senhor quer que eu lhe dê uma advertência? Não vai falar, senhor vereador. Eu gostaria de ter... Ele teve o momento dele. Ele teve. O senhor se posicione na sua. Eu gostaria de dizer aos senhores, o senhor já se manifestou, o senhor já me atacou muito, então o senhor fique na sua. Não. Depois o senhor conversa com eles. Nesse momento, não. Eu gostaria de tecer agradecimentos à Guarda Municipal pelo trabalho que vocês tiveram. Por favor, senhor diretor, eu queria uma advertência, o vereador Avelino, está desrespeitando o presidente, uma advertência. O senhor está divertido, pois o senhor me respeita, porque eu sou o presidente dessa casa. O senhor já se manifestou. Eu ouço o povo. As pessoas eu ouço. Tá? A sua parte já foi. Eu dou a participação a eles. Depois o senhor vem e fala o que o senhor quiser, senhor vereador. O senhor vai ter sessão para falar. Não tente jogá-los contra mim, senhor vereador. O senhor já disse sua posição. O senhor disse que eu sou serviçal do rei e eu respondi. Então o senhor vem e explica na Câmara Municipal na outra sessão, tudo bem? Hoje não. Hoje o senhor não tem. Analise o regimento. Analise o regimento. Eu gostaria de agradecer a Guarda Municipal. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui. Nada mais havendo para se tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Extraordinária.